Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então abra comigo na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 6, e nós vamos ler do versículo de número 12 ao 20. Nós estamos fazendo a exposição da carta de Paulo aos Coríntios. E, amados, que igreja problemática. A igreja de Corinto, ela chegou a ser chamada da vergonha do evangelho. Porque quem olhava de fora para dentro da igreja nunca imaginaria que o que estava acontecendo ali dentro era um culto ao Senhor. E o intuito de estarmos expondo essa carta do começo ao fim é fazer com que as pessoas, a igreja em si, a nossa igreja em particular, no caso, nós não venhamos cometer os mesmos erros que a igreja de Corinto cometeu, desagradando ao Senhor em tantas coisas. Então, tanto nessa mensagem dessa semana, quanto na mensagem da semana que vem, que nós vamos falar de casamento, você precisa estar muito atento, amados, porque Paulo ele está escrevendo essa carta regulamentando muitas coisas e combatendo muitas coisas que estavam acontecendo ali. Então, você que puder, fique de pé em reverência à palavra de Deus. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Você já viu pela leitura que a coisa pode apertar um pouco mais. Mas você crê que Deus vai falar com você? Então, ainda de pé, põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, nesse momento nós entramos na Tua presença para Te ouvir, ó Pai. E, meu Deus, nada do que o homem tem para dizer é interessante, porque nesse momento o que importa é o que o Senhor falará conosco. Então, meu Deus, toma o nosso coração e a nossa vida nesse momento. Fala com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está aqui. Dê-nos sabedoria e maturidade para ouvir e receber a Tua palavra. E assim, meu Deus, recebida a Tua palavra dentro de nós, que ela comece, meu Deus, a prosperar em nossa vida. Para que, meu Deus, ao ser praticada, a nossa vida comece a viver e ser participante das bem-aventuranças do Teu reino. Toma cada pessoa, meu Deus, que o Senhor aprove estar aqui nessa manhã para ouvir a Tua voz. Mas fale conosco, meu Deus.
fale com a ousadia em cada coração, para que, meu Deus, nós sejamos transformados na imagem do Teu Filho, para que o Teu reino avance nessa terra e toda a honra, toda a glória seja dada a Ti. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. E preste bastante atenção, porque Deus, Ele quer falar muito conosco. O apóstolo Paulo, na cidade de Corinto, ele vai enfrentar muitos problemas para implantar aquela igreja, amados. Porque a cidade de Corinto, no momento em que Paulo ele chega até ela, embora ali as pessoas eram muito inteligentes e muito cultas, tudo que se praticava ali na cidade de Corinto era completamente diferente do que Deus ele espera de pessoas para te servirem, para servirem a Ele no caso, perdão. A cidade de Corinto era uma cidade não muito grande, mas muito movimentada por causa que havia um porto ali. E os costumes daquela época era fazer com que aquela cidade, que era muito movimentada, ela fosse cada vez mais mergulhada na imoralidade e principalmente na imoralidade sexual, amado. Para você ter uma ideia, a cidade de Corinto, no alto dela, lá na acrópole da cidade, havia um templo grande dedicado à deusa Afrodite, que é conhecida como a deusa do amor e do sexo, que depois do final de cada culto, ali havia 1000 prostitutas cultuais que em adoração a Afrodite saíam daquele templo no final de cada culto, iam para o porto onde desembarcavam marinheiros, desembarcavam pessoas vindo visitar a cidade e se prostituíam com aquelas pessoas. Ou seja, a cidade era mergulhada na prostituição. Mas como se isso fosse pouco, ali na cidade de Corinto havia o maior monumento já dedicado ao deus Apolo, que é o deus ali da imponência masculina, que transmite o culto ao corpo. E ali os gregos, por serem muito ligados ali ao corpo, eles viam o corpo como uma escultura. Eles sempre queriam estar cada vez mais com o corpo mais belo. E ali, por causa do deus Apolo, era disseminada a prática, o homossexualismo. Porque ali em Corinto, eles incentivavam lutas de homem com homem, mas completamente nus. Então, assim, a cidade de Corinto, ela era uma cidade mergulhada na prostituição, mas também no homossexualismo. Inclusive, por exemplo, os grandes luminares da cultura grega, eles eram homossexuais. Por exemplo, Sócrates, ele era homossexual, ele vivia com amantes. Platão, ele incentivava a prática homossexual. É muito semelhante ao que se vê, por exemplo, nas faculdades nos dias de hoje, onde as pessoas que muitas das vezes estão ali para ensinar, elas vão ensinando práticas que não condiz com a vontade de Deus. E é nessa cidade que Paulo ele vai implantar a igreja. E essas pessoas, elas vinham se convertendo e crendo no evangelho. Só que quando elas foram entrando para a igreja, elas foram trazendo esse ranço do mundo, práticas do mundo, para dentro da igreja, a ponto da igreja de Corinto ela ficar tão irreconhecível que Paulo, quando ele escreve essa primeira carta, ele escreve através de uma denúncia que tinha sido feita pela família de membros da igreja, que era a família de Cloé, que mandam essa carta para Paulo, uma primeira carta dizendo: Paulo, a igreja está irreconhecível.
Está terrível o que tem se feito dentro da igreja. Aqui, os ensinos que foram dados acerca da palavra de Deus, todos se perderam. Então, Paulo, ele escreve essa primeira carta. Nós vimos que no capítulo de número 1 ao 4, ele vai tratar de partidarismo na igreja, de subdivisões dentro da igreja, que pessoas que estavam ali preferiam um ou preferiam outro quando estava pregando, ouviam mais um e ouviam mais outro, e esqueciam que a força do corpo de Deus, ela não está na divisão, ela está na unidade. Amém? Quando nós estamos no mesmo lugar, reunidos em nome do Senhor, meu irmão e minha irmã, o inferno ele pode se levantar, mas quando ele se levanta, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele se levanta do trono e ele dá a vitória para o seu povo. Amém? Então Paulo ele vai mostrar, olha, nós temos que estar interligados em Deus. Porque um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. No capítulo de número 5, Paulo ele vai tratar de um assunto muito delicado. Ele vai mandar excluir um membro da igreja que não queria se converter, que não queria ser disciplinado. Ele vai mandar excluir da comunhão da igreja porque ele estava pervertendo os membros que ali queriam buscar a Deus. Mas depois que aquela pessoa ela passou pela repreensão, ele manda colocar aquela pessoa novamente inserida no corpo de Cristo. Semana passada, nós falamos e começamos a falar aqui acerca da maneira que as pessoas estavam tendo problemas dentro da igreja. A igreja que vai julgar o mundo não conseguia resolver problemas entre eles. Tinha problemas entre marido e mulher que o marido e mulher não conseguiam resolver. E aí levava o problema para o ímpio julgar. Os problemas de dentro da igreja, amados, eles têm que ser resolvidos dentro da igreja. Ele não pode ser levado para o tribunal do mundo, porque era muito comum as pessoas estarem tristes dentro da igreja e chegar perto de ímpios dizendo, olha, eu estou chateado com a igreja por causa que eu sofri lá com o irmão da igreja que não me pagou, que está me devendo. E aí o ímpio dizia, por isso que eu não vou na igreja. Não é tudo safado, não é tudo sem vergonha. Mas por quê? Porque os problemas da igreja, eles têm que ser resolvidos com pessoas da igreja, entre cristãos, para que o nome do Senhor, ele seja blindado de escândalo por quaisquer que sejam. Amém? Só que hoje aqui, amados, o assunto ele é mais direto. É sobre vida sexual. É um assunto que geralmente você não vai ver muito na igreja sendo ensinado. Mas se Deus ele escreveu isso na palavra, é porque a igreja precisa saber um pouco acerca deste assunto. E aqui na exposição que a gente vai fazer, nós já lemos muito esse versículo, mas lendo no contexto certo, no versículo 12, olha só o que diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que Paulo ele está fazendo? Ele está combatendo os lemas que a cidade de Corinto tinha. Igual, por exemplo, ali em Corinto, o lema era esse: nós podemos todas as coisas. A cidade de Corinto, o lema era é proibido proibir. Eles não gostavam de repreensão, eles não gostavam ali de limites. Então eles tinham na sua mente isso. Todas as coisas nos são lícitas. Nós podemos fazer o que quisermos com a nossa vida. Porque eles olhavam para o corpo do ser humano como uma coisa má. Então o corpo não é importante para Deus. Então nós podemos fazer do nosso corpo o que nós quisermos. Só que aí Paulo, ele vai ter que colocar uma adversativa. Ele vai ter que colocar um mas, um porém, um todavia, um entretanto para aquelas pessoas, dizendo para eles, olha, todas as coisas são lícitas para vocês, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas vocês acham que são lícitas, mas nem tudo que nós achamos que é certo.
Nem todas as coisas que na nossa mente maligna nós pensamos que é o nosso direito é a vontade de Deus. E é por isso que Paulo ele está dizendo aqui, olha, vocês têm que parar para pensar um pouco. Porque a igreja de Corinto ela ficou assim. Lembra lá do capítulo de número 5? Tinha um pai e um filho dormindo com a mesma mulher dentro da igreja. Mas por causa desse lema, tudo me é lícito, eles continuavam na igreja, cantando louvores, com as mãos erguidas ao céu, como se nada tivesse acontecendo, amados. E Deus não estava ali na igreja de Corinto, porque o pecado, ele foi dominando as pessoas, ele foi contaminando o ambiente, a ponto da presença de Deus, aquela igreja que recebeu dons, recebeu ali a exposição da palavra por Paulo, ela ficou completamente irreconhecível. Ou seja, eles diziam, nós não suportamos limites, nós não suportamos, nós não queremos que ninguém nos doutrine. E Paulo está dizendo, vocês têm que entender isso, que se vocês não tiverem limites, vocês irão sofrer consequências terríveis nas mãos do Senhor. Você está entendendo isso, amados? Diga assim, nem tudo me convém. Agora diga para quem está do outro lado, nem tudo te convém. Amém? Mas eles tinham um outro lema. Diz aqui no versículo de número 13, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. Parece que Paulo está falando de comida aqui, mas ele não está, ele ainda está falando de sexo. É porque os coríntios, eles tinham um lema assim, assim como a fome existe e o alimento é para saciar a fome, assim também é o sexo. Se a gente tiver algum desejo, o sexo ele foi feito para matar a fome. Nós temos que matar esse desejo, nós não temos que reprimir. Se nós desejamos ter prática com qualquer coisa, ou com qualquer pessoa, ou com quem quer que seja, nós temos que fazer, porque o nosso corpo ele foi criado para o sexo. E isso, amados, era a prática comum. Só que Paulo está dizendo aqui para eles, olha, vocês estão errados. O corpo ele não foi criado para o sexo. Porque às vezes a pessoa ela fala assim, né? Eu estou subindo nas paredes, eu não aguento mais. O meu corpo eu tenho que satisfazer. Amados, o corpo não foi criado para o sexo. O corpo ele foi criado para Deus. Ele está dizendo aqui, ó, o corpo ele foi criado para o Senhor e o Senhor foi criado para o corpo. Ou seja, se Deus ele nos deu o corpo, é para nós adorarmos ao Senhor. É para nós podermos engrandecer o nome do Senhor. É para podermos louvar a Deus com o nosso corpo também. E eles pensavam, não, porque para mim não importa, o corpo ele é mau. Mas pensa bem, se o corpo é mau e o espírito é bom, para que a gente tem corpo então? Para que Deus ele criou um corpo para você e para mim? Se é tudo mal, se tudo que Deus ele fez era bom. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E a gente pode ilustrar isso, amado, da seguinte forma: o sexo fora do casamento, ele é pecado. Ele é pecado. Toda pessoa que pratica sexo fora do casamento, que seja uma pessoa mais velha, que seja uma pessoa na idade varonil, que seja um adolescente, é pecado. É triste saber que 30% do povo, das famílias no Brasil, aceitam que os filhos eles pratiquem sexo dentro de casa como se nada tivesse acontecendo. Entrem ali dentro de casa, não pessoas casadas, viu? Porque o sexo no casamento é uma bênção de Deus. Fora do casamento é fornicação. Fora do casamento com outra pessoa é adultério. Mas no casamento o sexo é uma bênção de Deus. Você pode ficar tranquilo que quando Deus ele vê um casal, ele ali na sua intimidade, é bênção de Deus. Amém? Só que a gente poderia ilustrar como? O sexo fora do casamento é como alguém que rouba um banco.
que está roubando um banco, ele rouba o dinheiro de um banco. Ele tem o dinheiro, a adrenalina, ela dá prazer, mas no dia que ele for pego, ele vai sofrer consequências gravíssimas por causa daquilo que ele possuiu que não era dele, que não pertencia a ele. Assim é a pessoa que pratica, que pratica o sexo fora do casamento. O sexo fora do casamento, ele tem prazer? Sim. Mas no dia que a pessoa ela é pega, meu irmão, que consequências terríveis. Que consequências terríveis. Hoje em dia, a gente vê muitos casamentos que no namoro era um fogo todo, né? Não podia nem ficar sozinho. A pessoa caía toda vez, mas entrou no casamento, parece que entrou uma geladeira. Mas é por quê? Consequência. O mesmo mal, o espírito imundo que te faz cair e coloca o fogo para você cair, é o mesmo que coloca a frieza no casamento para você não olhar nem para sua esposa mais, ou a esposa olhar para o marido. Então, tem que ter muita atenção. O sexo fora do casamento é como um ladrão que rouba o banco. Mas o sexo no casamento é como uma pessoa que deposita o dinheiro no banco. O dinheiro é dela e ela vai colher os dividendos ali, os juros daquela grande investimento. Sexo no casamento é investimento. Amém? Então, eles tinham esses lemas, essas teses que Paulo ele tem que combater. E aí ele vai entrar aqui no versículo 14, ele que combateu algumas premissas falsas, ele agora vai apresentar as premissas verdadeiras. Diz aqui, versículo 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou seja, os coríntios eles pensavam que eles faziam o que queriam com o corpo. É igual aquela pessoa que fala, o meu corpo, minhas regras. E eu sempre digo, corpo de Cristo, regras de Cristo. Quem quer estar no corpo de Cristo tem regras para seguir. Eu faço o que eu quiser com o meu corpo. A igreja de Corinto pensava assim também. Aí a pessoa ela podia fazer o que quisesse, amados. Marcar o corpo, ela podia se prostituir, ela podia fazer o que quisesse, que ela pensava nisso, que o que importava era a alma. Mas Paulo está dizendo que o corpo ele é muito importante. Se Deus ele criou o corpo, ele está dizendo, Deus também ressuscitará o seu corpo. Ou seja, o começo e o fim, ele é glorioso. Aí ele quer saber o que você está aproveitando, como que você está usando o corpo que Deus deu. Se o começo é glorioso, o meio tem que ser glorioso e o final tem que ser glorioso também. Amém? Como que você, amados, tem usado o seu corpo, hein? Você tem usado da maneira correta, da maneira santa para adorar a Deus? Hein? Ô pastor, não sei não, viu? Não sei não. É igual eu falo com as pessoas, gente, uma pessoa que acende um cigarro, ela está se matando, cometendo suicídio. Está todo mundo dizendo, cigarro mata, cigarro mata, cigarro mata, cigarro mata, cigarro mata. Aí a pessoa ela vai fazendo mal para o próprio corpo, ao invés de usar o corpo para glorificar a Deus. Não, mas quem manda no meu corpo sou eu. Eu faço do meu corpo o que eu quiser. Não, amados. Não é dessa forma, não. Você precisa vencer o mal. Você precisa olhar para Deus, falar com Deus, Senhor, eu quero usar o meu corpo para a glória do Senhor. Amém? Feche os seus olhos e diga assim, Senhor, meu Deus, o meu corpo é para a tua glória. Amém? Diz aqui nos versículos 15 e 16 assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Como se diz, serão os dois uma só carne. Olha o que ele está usando no finalzinho do versículo 16, como se fosse a coroa do casamento, a vida sexual.
Ali a consumação, que são dois, uma só carne. E amados, Jesus, ele comprou o nosso corpo. Ele comprou, esse corpo não me pertence. E agora, nós somos membros de Cristo. E Paulo está perguntando aqui, nós tomaríamos o corpo de Cristo? Entregaríamos ele a uma meretriz? Você teria coragem de fazer isso? De pegar o corpo de Cristo e entregar para uma meretriz? Nós temos, amados, que ter zelo pelo corpo. Nós temos que ter zelo pelo nosso corpo. Vamos imaginar uma situação aqui? Vamos imaginar. Você veio nesse culto aqui para adorar a Deus. Quem veio aqui adorar a Deus, diga glória a Deus. Eu quero que você reflita nesse pensamento. Se você chegasse aqui na igreja primeiro que todo mundo, aí tivesse aqui no meio uma cama redonda e pessoas fazendo sexo aqui dentro da igreja, qual que seria a sua reação? A sua reação, hein? Hein? Vamos lá, vamos lá. Você ia embora? Você não ia xingar eles primeiramente, não? Você fala, quem falou que ia pôr para fora? Você ia pôr para fora? É mesmo, doutora Fátima? Quem mais ia fazer o quê? Vamos pegar esse infeliz? Vamos? O que você ia fazer com eles, hein? Vamos lá, igreja. Você fala, toma vergonha na sua cara. Não é isso que você ia dizer? Você não tem vergonha, não. Cadê minha correia? Deixa eu bater em vocês aqui, sai para lá. Você ia dizer, vocês não têm respeito com a casa de Deus. Esse lugar é sagrado, é santo. É para o Senhor. Não é isso que iria acontecer, sim ou não, igreja? Aí eu te pergunto uma coisa. O que Paulo está dizendo? Esse templo é um templo de tijolo. Você é um templo vivo de Deus. Se você tem zelo por essa casa, você tem que ter mais zelo ainda com o seu corpo, que é o templo vivo do Senhor. Amém? Você tem que ter esse zelo de olhar e falar assim, não, peraí, o meu corpo é o templo do Senhor, é o templo de Deus, Deus ele habita em mim, é com ele que eu adoro a Deus, então eu não vou fazer coisas erradas que vão profanar o nome do Senhor. Então Paulo está tratando ali, amados, com o machado ali na raiz do problema. Diz aqui no versículo 16 e 17, ele vai dizer assim, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha só, ele está reforçando aqui que toda prática sexual fora do casamento é pecado. É pecado. Vigiem, amados. Não abra uma porta que Deus ele não abriu. Traz consequência. A igreja de Corinto sofreu demais com isso. Sofreu demais, se desfigurou. Não tinha a presença de Deus mais. Quando a pessoa ela abraça esse tipo de situação, ela não consegue sentir mais a presença de Deus. O cristão, hoje em dia, ele quer viver uma vida muito aberta, um relacionamento muito aberto. Não existe essas coisas, não. Faz as coisas direitinho, da maneira correta, do jeito que Deus ele manda. Ele está dizendo aqui, ó, para os cristãos, esses relacionamentos, todo relacionamento fora do casamento, vida sexual é pecado. Isso para o ímpio, para o justo, para quem quer que seja. Mas para o cristão é mais repreensível ainda. Porque ele se fez um com Cristo. Ele é um com o Senhor. Diz lá em João 14, 23, deixa marcado em 1 Coríntios 6, olha só como que você é um com o Senhor. Diz assim, ó, João capítulo 14, versículo de número 23, diz assim, João 14, 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, se a pessoa é um com o Senhor, o relacionamento fora do casamento teria que ser impensável, amado. Se Deus habita na pessoa, esse tipo de atitude teria que ser impensável na mente daquele que quer glorificar a Deus. Eu teve um dia que eu estava vendo um vídeo de um casal de namorados que estava se casando. Noivaram e se casaram. E o primeiro beijo na boca que eles deram foi na ponta do altar. Na ponta do altar. Eles fizeram um voto entre eles. Vamos adorar a Deus? Vamos evitar as quedas? Vamos fazer o seguinte? Nem beijo na boca a gente não vai dar para não inflamar. Porque a pessoa ela começa dando aquele beijinho da Hebe, né? Depois a língua vai ultrapassando os limites. Depois as mãos não se aquietam mais. E aí depois a pessoa fala, meu Deus, caí. E aí, amados, os casamentos eles começam já, a pessoa precocemente, ela começa a viver problemas antes do tempo. É igual, por exemplo, a pessoa que tem essa prática sexual, essa vida sexual ativa antes do casamento, é a mesma coisa dela ter a porta aberta e mostrar os problemas dela para todo mundo. Você vê casal de namorado brigando, estressado, igual como se fosse casado, ó, há tanto tempo, vou pegar minhas coisas, não volto mais, e não sei o que, quando essa volta de novo. Precocemente. Agora, depois que a pessoa casou, é como se ela passasse problemas com a porta fechada. Não dá para ela sair. Não dá para ela tem que resolver ali dentro. Ela tem que ter essa maturidade. Então, sexo fora do casamento é algo impensável. Eu estou vendo um monte de gente com a mãozinha na boca, assim, ó. Parece que tem né? Todo mundo está da mesma forma. Calma, amados, isso é para regulamentar. Amém? É para organizar as coisas, tá bom? Diz aqui, ó, no versículo de número 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O interessante aqui que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, fugir da impureza. E o verbo está no presente contínuo. Fugir hoje, fugir amanhã, fugir depois. Ele manda, a palavra de Deus, ela manda resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se trata de sexo, foge. Foge hoje, foge amanhã, foge depois. Porque o cristão é aquele que tem um espírito de ousadia. Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Mas quando se trata de sexo, foge. Seja um covarde. É melhor ser chamado de frango. Ah, você não é homem? Não, não sou não. Sou homem de Deus. Não sou homem carnal. Tem que fugir, amados. Ele está deixando claro isso, que o único lugar seguro quando se trata do sexo é quando você está fugindo. Se a pessoa ela vier e falar, eu vou expulsar o demônio dessa prostituta com a minha Bíblia, eu vou fechar a porta desse quarto e esse demônio vai ter que sair. Quando vai ver, o Espírito Santo foi embora porque a pessoa caiu. Não tem jeito, é fugir. Ele está dizendo aqui, foge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. E a impureza, ela inclui pornografia, tá? Porque a pessoa ela tá ali, ó, ai meu Deus, lá vai eu cair de novo, deixa eu fechar a porta aqui do banheiro silenciosamente. Cuidado, amado. Cuidado. Isso é impureza, você está cometendo contra o seu próprio corpo, porque Deus está ali. Ele está ali, ele vai dizer aqui no versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E a palavra santuário aqui, ela é naos, que dá origem ao santo dos santos. Ele está dizendo, o seu corpo é um templo vivo, é o naos, é o santo dos santos do Espírito Santo. Ou seja, quando nós falamos do santo dos santos,
Nos tempos antigos, o sacerdote ele só podia ultrapassar uma cortina que ficava na frente do altar. Ali onde vocês estão era o lugar santo, aonde eu estou era o lugar, o santo dos santos. O sacerdote ele só podia entrar ali uma vez por ano. E se ele tivesse algum tipo de impureza, ele era consumido. E Paulo está dizendo, vocês são o naós de Deus. Se vocês praticarem a impureza, cuidado que vocês podem ser consumidos, igual o sumo sacerdote que entrasse impuro, ele também era consumido. Pastor, mas o meu problema é o seguinte, é que eu abri a porta. É que na minha casa, lá infelizmente, as coisas desbandeiraram. Como é que eu faço agora, meu irmão? É difícil mudar a regra no meio do jogo. É difícil. Regra, se você não coloca desde o começo, depois para você mudar, fica difícil. Tem reações. Você precisa agora, você que abriu essa porta, enlargueceu, você precisa orar muito para que haja conversão. Mas se a porta ela ainda está estreita, fecha. Com a fresta ali dá para você empurrar e falar, não, aqui na minha casa não. Porque aqui na minha casa eu sou cristã. E eu quero que Jesus ele habite na minha casa, mas no quarto do meu lado virou um motel. Então, como que Deus ele vai habitar aqui dentro? Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, ele está dizendo aqui, ó, acaso não sabeis que o vosso corpo é o naós do Espírito Santo que está em vós, a qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, você precisa ter cuidado. Cuidado, o mundo jaz do maligno, não fica flertando com o pecado, não fica ali sendo adoçado por pessoas, não. Se começou a passar do limite, ó, foge, não caia, porque a queda ela é dolorosa demais, amados. O que tem se visto de pastores sendo uma bênção no altar, mas uma perdição no gabinete pastoral, de membros que na igreja são membros piedosos, pessoas maravilhosas, mas quando se trata dessa área, são pessoas que são derrotadas. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Versículo 20, ele vai dar um conselho bom, olha. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Esse conselho positivo é, glorifica a Deus com o vosso corpo. Honra a Deus a partir de agora com o vosso corpo. Não é terra arrasada, não. Se você está vivo, é porque tem chance, tem oportunidade para você mudar. Quer um exemplo na palavra de Deus? Maria Madalena. A Bíblia diz que saiu dela foi 7 demônios. Historicamente, Maria Madalena, primeiramente, ela é vista como uma mulher rica. Mas era uma mulher tão endemoniada que ela amava a prostituição. Ela não passava a prostituição para sobreviver. Muito pelo contrário, ela era endemoniada nesse sentido. Ela desonrava a Deus com o próprio corpo. Só que um dia, Jesus ele vai libertar aquela mulher dos 7 demônios que estavam na vida dela. E o que ela passou a viver? O corpo dela, que um dia foi um templo para o mal, ela passou a glorificar a Deus, a Jesus com o corpo dela. Ela passou a servir a Deus, ela passou a acompanhar Jesus, ela passou a sustentar o ministério de Jesus. Então dá tempo para você e eu, se for o caso de qualquer problema na nossa vida, ser transformado, amados. Hoje, se você ouvires a voz do Senhor, você pode sair daqui hoje, ainda que dentro de você tenha coisas íntimas que você não conta para ninguém, pensamentos tão envergonhosos que você tem medo até de comentar com alguém, fala hoje para Deus, Ele habita dentro de você. Fala com o Senhor, meu Deus, eu quero glorificar ao Senhor com o meu corpo, porque não adianta eu adorar o Senhor com os meus lábios e o meu corpo e o meu coração está longe dele. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, você foi comprado,
você foi criado, você foi gerado para glorificar o nome do Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor? E se coloque toda a igreja de pé. Amados, por ética, eu não vou convidar ninguém a estar aqui na frente para que a nossa mente mirabolante não fique colocando coisas que não diz respeito a nós. Porque às vezes, depois de uma pregação como essa, a pessoa ela vem diante do altar, aí o pessoal fala lá, ó, está se prostituindo. Sabia, nunca me enganou. Olha lá, ó, tá indo lá, tá vendo? Faz a obra desse jeito e tá... Não, amados. Põe a mão assim na altura do teu coração. Eu quero fazer uma oração por todos nós. Porque sem Deus, essa batalha já está perdida, amados. Sem a presença do Senhor em nós, muitos têm caído. Você vê. Você que está aqui na igreja, você que é de outro ministério, você tem acompanhado, as notícias são terríveis, amados. Pessoas que são verdadeiros instrumentos de Deus têm sido os alvos mais prediletos de Satanás. E o problema é que se nós não tivéssemos lido o que era a igreja de Corinto, nós poderíamos pensar que se tratava do Brasil, onde as pessoas não querem andar debaixo da direção de Deus, onde as pessoas têm distorcido valores por causa da prática sexual. E, amados, é tão terrível. A vida sexual pregressa é tão terrível que ela muda uma pessoa. Ela muda o comportamento de uma pessoa. Em prol da vida sexual, um homem vira uma mulher, a mulher vira um homem. Na mente deles, aquilo ali não tem limites. Eu faço do meu corpo o que eu quiser. Em prol da vida sexual, pessoas abusam de crianças. Porque na mente dela o corpo é mau. Mas o seu corpo é precioso para Deus também. Ele vai ressuscitar esse corpo aí, ó. Ele não vai te dar um outro corpo. Ele vai transformar esse corpo, ele vai regenerá-lo. Vai regenerar esse corpo aí, ó. Ô, pastor, mas eu estou todo amarrado de arame. Ele vai tirar os arames todos, tá? No céu não tem doença. No céu o vigor é multiplicado para que nós venhamos adorar a Deus em todo o tempo. Amém? Mas aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa mensagem, ela trata conosco. Porque senão amanhã, se nós não ouvirmos, a igreja será a vergonha do evangelho. Se nós não nos atentarmos e aprendermos com os erros que aconteceram na igreja de Corinto, a igreja brasileira ela pode ser a vergonha do evangelho. Em nome de Jesus, voltemos à sã doutrina. Não abra a porta, não negocie valores, princípios de Deus. Não troque aí, ó, o Espírito Santo que intermede por você com gemidos inexprimíveis por um momento. Não, foge da aparência do mal. Ame a sua família, ame a sua esposa, ame o seu marido. Se você está namorando, respeite. Porque um dia você vai ser pai também. Respeite a casa dos seus pais. Em nome de Jesus, se você não está namorando ainda, espera no Senhor. Não entregue o corpo que foi criado para Deus
a uma pessoa que não mereça. Não entregue. Pastor, mas o fogo está consumidor dentro de mim, a sarça está ardente. Foge. Foge. Foge da aparência do mal. E abrace a Cristo nos momentos difíceis, que Ele sempre estará junto com você. Quando bater aquela vontade, pense nisso. O teu corpo, os teus membros são membros de Cristo. Não pega Jesus e entregue a Ele por uma meretriz, não. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, nós ouvimos a Tua voz, ó Deus. E queremos Te pedir perdão, Pai. Perdão, meu Pai querido, porque assim como o Senhor contemplou nos tempos de Noé, a natureza humana, ela é má em todo o tempo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas o mal que ele não queria, ele fazia. Ele perdeu muitas batalhas, Pai. E assim como a tua igreja também está aqui, os teus filhos estão aqui, aqueles que o Senhor, meu Deus, um dia chamou pelo nome, nós que andávamos perdidos neste mundo, nós que andávamos, meu Pai, aprisionados na cadeia do mal, o Senhor um dia nos restaurou, nos levantou, nos edificou, nos deu um novo nome. E hoje, meu Pai amado, o Senhor tratou conosco de um assunto tão delicado, Deus, tão delicado, mas tão importante, Pai, porque tem sido, meu Deus, a causa de escândalos, de quedas, de derrotas para o seu povo. E é por isso que hoje eu aqui te peço, meu Pai, lava-nos com o teu sangue, limpa-nos, meu Pai, com a tua misericórdia, em nome de Jesus, ó Deus, que nos dias difíceis, Pai, o Senhor, meu Deus, não nos falte, que nos dias mais batalhosos, o Senhor nos ensine, meu Pai, a viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos, ó Pai. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.